Não é assim. Tem gente que mente tanto que até a verdade, quando sai da boca dela, vem com desconfiança. Deus te abençoe, abençoe a tua casa nesta sexta-feira, dia 28 de março. Abençoe com toda sorte de bênçãos, é uma alegria estar aqui com você. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, verso de número 33. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos de todo o nosso coração. Te damos toda a honra e toda a glória e te pedimos perdão pelos nossos pecados e fraquezas. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, por meio do teu Espírito, entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar só você que hoje nós temos às 21 horas e 30 minutos a oração da noite. Também não esqueça de verificar se você é inscrito no canal e se você gostar, claro, não esqueça, por gentileza, também de dar like. Daqui a pouquinho, aliás, às 7 horas, nós já temos o devocional com a pastora Ana. Você sabe que muitos de nós já ouvimos, né, frases do tipo, eu juro por Deus, não é? Eu juro pela minha mãe. E você sabe que quanto mais a pessoa jura, maior é a desconfiança sobre o que ela está dizendo, sobre a sua palavra. Então, você tem uma pesquisa que eu vi uma vez que as pessoas, aquelas pessoas que são mais confiáveis, aquelas que elas são mais confiáveis, eu ia falar o inverso. As pessoas que são mais confiáveis são aquelas que falam menos e que juram menos também. Essas são as mais confiáveis, porque elas já vivem na verdade. Elas não precisam forçar uma credibilidade, porque as pessoas sabem que aquilo que ela fala, ela cumpre, que aquilo que ela está falando é a verdade. Então, o que acontece nessa passagem que nós vamos ler agora é que Jesus ele viu essa manipulação, esse exagero da religião naquela época. E Jesus tratou isso, apesar desse nosso tom aqui descontraído, Jesus tratou isso com muita seriedade. Eu quero ler com você ali do versículo 33 ao versículo 37. Ele diz assim em Mateus capítulo 5. Outro sim ouvistes, que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, mentira, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então ele fala daquele falso testemunho, falsa palavra da mentira. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Aqui é importante nós lembrarmos que o pai da mentira é o diabo. Então ele está dizendo exatamente isso, que quem mentir vai estar falando o que o diabo fala. Filho, inclusive, do diabo por causa da mentira. E o texto aqui, então, ele nos ensina o que, pastor? Esse texto aqui que nós estamos lendo, ele nos ensina porque é algo que Jesus percebeu naquela época, que é muito comum hoje, que as pessoas criavam regras e artifícios para tentar parecer mais confiáveis. Elas juravam pelo céu, elas juravam pela terra, elas juravam pelo templo, elas juravam pela mãe, como nós lemos aqui. O problema era que na prática, de maneira prática, elas só usavam esse juramento para manipular. Elas usavam esses juramentos para enganar e parecer que aquilo que elas estão falando é verdadeiro, mesmo não sendo verdadeiro. Então elas usavam desse artifício. Então o que Jesus faz? Ele vai direto ao ponto. O reino de Deus, ele não precisa de nenhum
juramento, de nenhum floreio. Ele não precisa de nenhuma promessa hipócrita, teatral. Basta ser íntegro. Basta viver com integridade. Esse ensino de Jesus sobre o sim, sim, não, não, e o que passar disso é do maligno, ele está inserido aqui nesse Sermão do Monte. Onde esse Sermão do Monte ele tem um propósito que muitas vezes as pessoas não percebem, que é restaurar a justiça do coração. Ou seja, para que haja um alinhamento entre o interior e o exterior. E as pessoas não vivam uma religiosidade apenas de aparência. É disso que esse texto está falando, é disso que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Então, essa fé que Jesus está propondo aqui no Sermão do Monte, com os seus ensinos, ela é uma fé que deve ser vivida na prática. Não só da boca para fora. Ela deve ser vivida nas palavras do dia a dia, nos acordos, nos limites que devem ser respeitados. E não usar de artifícios para querer transformar uma mentira em uma verdade. Eu tenho um exemplo real para te contar. Tinha um irmão que ele tinha uma certa determinada profissão e ele estava perdendo já há muitos anos muitos clientes. Porque ele sempre se perdia nos prazos daquilo que era a profissão dele que ele tinha que entregar. Então ele dizia, por exemplo, olha, segunda eu te entrego em nome de Jesus. Olha lá, o nome de Jesus como um artifício, como um selo para validar aquilo que ele estava falando. Mas o que acontecia? Ele não entregava. Até que um dia um cliente olhou bem nos olhos dele e ele disse assim, olha, e esse devia ser crente de verdade. Ele disse, pare de usar o nome de Jesus. Pare de usar o nome de Jesus para justificar as tuas faltas, essa tua enrolação, porque ele é santo demais para isso. Pare de usar o nome de Jesus, querendo validar o que você diz, porque você fala uma coisa que você não cumpre. E todo mundo já sabe disso. Então aquela palavra que ele recebeu naquele momento, ela entrou como uma espada no coração dele. E ali ele diz que ele me contou que daí ele caiu em si, ele pediu perdão, ele mudou a forma de se comunicar. Então hoje ele disse, né, naquela época, então ele disse para mim que hoje, pastor, quando eu digo sim, as pessoas acreditam, porque elas sabem que eu vou honrar aquilo que eu disse. Então a transformação nesse caso aqui, ele começou quando ele entendeu que o caráter, e nós precisamos entender isso também, que o nosso caráter, ele é mais espiritual do que qualquer juramento, de certa maneira. Entende? Ele é muito mais espiritual do que qualquer juramento. Então, hoje, antes de prometer, eu devo pensar, eu consigo cumprir isso? Seja no grupo da família, seja na conversa com a esposa, com o marido, com os colegas de trabalho, sabe? Nós temos que ser alguém cuja palavra ela não precisa de um selo, de um reforço, porque nós somos íntegros, porque a nossa palavra já carrega o selo do céu. Entende? Por isso eu quero convidar você a fazer uma oração como eu tenho feito, ou repetir uma oração como eu tenho feito aqui nos últimos dias. Diga assim, Senhor, que o meu sim seja sim e o meu não seja não. Seja firme quando tiver que ser e respeitoso quando tiver que ser. Me dá coragem para viver com verdade, mesmo quando for difícil. E me livra de usar o teu nome, Senhor. Me livra de usar o teu nome, Senhor, como uma desculpa para o meu descompromisso.
em nome de Jesus. Amém? Amados, quem anda na verdade não precisa provar nada. Quem anda na verdade não precisa se justificar. Amém? Porque a integridade do que ele fala, do que ele vive, fala muito mais alto do que qualquer juramento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, abençoe as suas famílias com paz, com alegria, com esperança, com proteção. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre cada lar aqui derramar uma unção de saúde. Saúde no corpo e saúde na alma. Que o Senhor possa nesse dia dar ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar de todo o mal, de toda a violência, de todo homem perverso. E nós te pedimos, abençoa o nosso trabalho, abençoa tudo aquilo que nós vamos fazer hoje. Nós apresentamos ao Senhor os nossos projetos, os nossos planos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe.